Fluminense e Flamengo, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Tivemos jogo, tivemos vitória do Fluminense para espantar o medo do rebaixamento. Foi uma das derrotas do Flamengo, já no comando do novo treinador Felipe Luiz. Pela parte do Fluminense, o Ganso perdeu um pênalti na partida. E a discussão em torno disso foi essa: Ganso merece ir para a seleção brasileira? Veja a reação dos comentaristas e também do grande narrador André Heine. O Ganso bateu muito mal ontem, mas conseguiu se redimir, fez uma partida fantástica. Ele é realmente diferenciado. E aí, o passe dele... o Ricardinho mandou um áudio falando do Ganso, quer escutar? A gente falou ontem, o quadro áudio do Ricardinho. O Ricardinho agora ele tem trânsito livre nessa live. O dia que ele quiser mandar o áudio do Ricardinho, opa, legal. Ricardinho, tema livre. Pode colocar o comentário do Ricardinho de hoje. Opa, legal, bom dia. Help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar. E aí, careca, beleza? Um abraço pra você, a quem acompanha a sua live. Tô passando aqui só pra te dizer o seguinte: Paulo Henrique Ganso é um mágico do futebol. Alô, Dorival Júnior, para de procurar um camisa 10. Você tem um dos melhores, se não o melhor do mundo jogando no futebol brasileiro. Na próxima convocação, você tem a obrigação de levar o Ganso. O que ele joga de bola é um absurdo. Bom final de semana. Help me, help you. O popular, me ajuda a te ajudar. Um abraço. Tchau, carecão. Só que é o seguinte, ele só tem direito a falar help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar no início. Se ele for falar no início e no fim, o comentário dele de 45 segundos já vira 1 minuto e meio. Mas ele tem razão, cara, o Ganso é diferente. E eu fico aqui pensando, viu, o Fred Caldeira, meu amigo, fosse num outro momento e tal, a gente ia ter que estar falando de uma maneira mais séria do Ganso na seleção. É que eu acho que tem que mudar muita coisa, né? Você vai ter que você vai ter que montar uma forma de jogar que eu não sei se... Bom, já tá difícil, né? Do jeito que tá. Eu não sei se... Agora, o Ganso é um dos caras diferentes que nós temos no futebol, que com um passe, ele pode resolver um jogo. Boa tarde, Fredinho. Boa tarde, bom dia. Bom dia, André. É um prazer finalmente falar com vocês aqui. Cara, esse debate sobre o Ganso ter mais uma chance na seleção brasileira agora ou não, eu entendo que é algo muito controverso pela idade do Ganso, pelo momento da seleção brasileira, etc e tal, mas o que mais me consome quando eu penso nesse assunto, André, é que foi um desperdício, né, para a seleção brasileira não ter conseguido aproveitar o Paulo Henrique Ganso. Eu entendo que quando ele surge para o futebol, a gente ainda tinha muitos meio-campistas de muita qualidade, com uma porta de entrada um pouco mais difícil, principalmente no momento em que ele começa a ter as infelizes lesões. Mas eu sinto que, para além dessas questões mais práticas da carreira do Ganso e dos desencontros com a seleção brasileira, eu sinto que em certo momento a gente quis escutar muito mais a Europa e um futebol mecanizado que só importa a intensidade e o lado físico, e esqueceu que esses caras que com um passe decidem o jogo, mesmo depois de perder pênalti, eles podem sim achar o próprio lugar e trazer um tempo próprio para um jogo que sim, ele precisa se modernizar, mas que esses caras são, eu chamo de anacronismos muito bem-vindos, André. O Ganso, ele parece um cara do passado e ainda bem. Eu sinto que em algum grau houve nesse desencontro aí, por vários motivos, um desperdício da carreira de um excelente meio-campista de futebol. Tem até alguém aqui falando do Ganso e do Rames Rodrigues, né? Que assim, tem semelhanças, né? Quando você vai analisar ali, porque a Colômbia, ela conseguiu aproveitar o Rames, né? A Colômbia conseguiu usufruir do Rames. E ela se preparou para isso, enfim. Ela pensou nisso, e talvez o Rames não tenha dado certo em vários clubes, porque os clubes não quiseram, não tiveram condições, não conseguiram, enfim, não um monte de coisas, aproveitar o futebol do Rames. A seleção colombiana conseguiu, e o Fluminense também conseguiu, em determinado momento, evidentemente o Santos conseguiu, o São Paulo em determinado momento conseguiu usufruir do futebol do Ganso, e o Fluminense, cara, não fossem Ganso e Arias, e o Thiago também, né? A volta do Thiago E o Fábio. Fábio também. E ó, os veinhos, né? Tirando o Arias, mas os veinhos, né?
ajudando ali o Fluminense bastante nesse momento. E o Cauã Elias tem que ser mencionado também. Falando dos velhinhos, tem um garoto que ajudou demais, porque o Fluminense viu o Cano virar outro jogador e o garoto resolveu. E tem vários, se você for contabilizar, sabe aquela conta de quantos pontos valeu aquele gol? É muito raro o gol do Cauã Elias. É claro que a importância dele não está resumida só nos gols. Ontem ele não fez gol, mas ele foi muito importante. O Cauã, ele geralmente, quando faz gol, é para garantir os 3 pontos. É naquele 1-0, é naquele 2-1, etc e tal. Então ele foi decisivo. Se o Fluminense conseguir se manter na Série A, esse moleque precisa ser lembrado, mais um, né? Dessa fila ainda bem interminável de Xerém. Eu acho que num outro momento a gente estaria com esse debate mais aguçado do Ganso na seleção. Acho que não vai rolar, mas eu sinto dessa mesma forma que você, Fred. Que pena que num determinado momento não foi assim, né? Pena que em algum momento da história recente da seleção a gente não tenha tido um cara pra jogar bola que nem o Ganso joga, porque realmente é diferente, velho.